E a gente sabe o quanto o café tem feito a diferença na vida das pessoas. A gente vê isso nas redes sociais, a gente observa isso. Então a gente está todo momento acompanhando, e assim, ó, querido, se você que está sempre nos acompanhando, a gente está procurando sempre responder todo mundo ali, né? Sempre estamos acompanhando em todos os canais de interatividade, tanto no próprio Facebook, Instagram, também agora outros sistemas, outros aplicativos, enfim, né? Estamos procurando estar em todos para que você possa acompanhar. E nós estamos ampliando o assunto, né, que é o decodificando, que a gente falando, né, sobre decodificando. Nós começamos ali sobre vícios, depois falamos sobre família, entramos especificamente sobre sexo, né, perversão sexual, enfim, e depois fechamos na parte da ansiedade, né, ou seja, do próprio sistema emocional das pessoas. E a gente viu que, nossa, bombou as redes sociais, porque a gente vê a necessidade. E com certeza, né, hoje nós conseguimos fazer mais chamados para que o pessoal viesse, abriu-se outro grupo e foi se abrindo, e as pessoas querem saber, e as pessoas querem mais conhecimento. Obviamente, todos os materiais que, né, dos cafés, que a gente faz os cortes, que a gente libera, né, para que as pessoas vejam, para que elas venham despertar nelas, né, este conhecimento. E eis a questão, né, pastor? A gente vê uma repercussão e a gente vê o quanto o pessoal, né, sente a necessidade de querer mais conhecimento, né? Exatamente. E falar a respeito dessa procura, dessa demanda que surgiu, não é simplesmente uma curiosidade ou o nosso desejo de estar sendo visto, né, numa rede social, mas é como igreja do Senhor Jesus, como ministros do Evangelho, trazer aquilo que o Senhor tem dado para nós, não reter nada daquilo que conhecemos, para poder sermos abençoadores. Houve uma pergunta durante esse dia, que as pessoas mandaram algumas perguntas aqui para nós, e disseram assim: pastor, por que a igreja não fala sobre isso? Por que a igreja não ensina sobre sexo? E eu fiquei com essa pergunta na cabeça, dentro do assunto da sexualidade, porque ali envolvido com a sexualidade, envolvido com os vícios também, porque o próprio sexo pode se tornar um vício e mexe com as emoções, e como mexe com as emoções, isso tudo se torna um aprisionamento, e é o lugar onde mais as pessoas se perdem, Manuel. E a gente começa a ver assim que as vidas são destroçadas através de um sistema diabólico, que é a carne, o mundo e o próprio Satanás. Então, essa é a trilogia satânica: a carne, o mundo e o diabo. E o crente que não consegue reconhecer essas coisas, ele vai perecer. O triste é que a igreja não está preparada, porque nós estamos ainda com uma certa cegueira espiritual de achar que as nossas crianças não entendem sobre sexualidade. Pelo contrário, elas sabem de forma pervertida, porque o sistema e todas as outras coisas, né, que eu não posso citar muitos nomes aqui, tem contribuído para isso. Então nós precisamos nos alertar, compreender, e com certeza hoje, que Deus abra uma porta para que a Igreja do Senhor Jesus possa aprender algo novo sobre isso, e também como falar disso na sua própria casa. Olha só que coisa maravilhosa. E o objetivo da vinda da pastora Aline aqui é também, né, na sua área como psicóloga, é professora, psicóloga, sim, enfim, também abordar esse tema, ou seja, ampliarmos esse tema a qual nós sentimos a necessidade. A gente viu, né, pastora, e a senhora tem acompanhado bastante sobre isso, a necessidade de passar. E essa abordagem dentro da igreja em falar de sexo é algo que as pessoas, quando é a mesma coisa que nós falamos, né, sobre paternidade, o pessoal trava. Falamos, e o sexo e o vício, são as duas, né? A gente usando assim que a gente observou, que batemos em cima da parte do alcoolismo, os dois temas, eles travam as pessoas por completo, né? E nós vemos assim que por muito tempo a igreja se calou, né? A igreja não falava sobre essas coisas, né? Só se via como algo sujo, né? Como algo pecaminoso, e se deixou de falar. E as famílias não eram instruídas no que falar. E as crianças, os jovens, acabavam aprendendo as coisas da maneira errada, buscando informações da maneira errada, né? Porque isso aguça a curiosidade.
deles, e eles acabam buscando fontes que não são apropriadas. E daí vem todo o prejuízo emocional, espiritual, né? Até mesmo no sentido da sociedade, né? Porque daí vem é uma porta que abre, né? E que se vem várias gravidez indesejada, doenças, traumas, enfim, né? Abre-se uma porta assim com coisas que começam a entrar, né? E que a sociedade como um todo acaba sofrendo. A gente sabe que esses assuntos, né? Ele é muito mais espiritual do que o natural. As pessoas levam tudo muito natural, sim, né? As pessoas levam tudo, não, é natural. Hoje tudo pode. Hoje sim, tudo dá. Não, tô na graça. A gente já batendo de novo sobre isso, mas infelizmente. É o que tá, é o que as pessoas dizem, né? E aí entra aquela outra questão, mas eu já aceitei a Jesus. Né? Eu já aceitei a Jesus. Então tá tudo zero. Eu não tenho o que fazer, tá tudo pago. Tá tudo certo. E aí, pastor? A gente sabe que é muito espiritual isso tudo. Manuel, acho que esse é o ponto central da nossa conversa de hoje. Lembrando que nós vamos falar aqui a respeito de vícios, a respeito de sexualidade, né, do sexo, o que isso pode afetar nas emoções. Entretanto, não é o sentido da pastora ser profissional na área da psicologia ou eu na área da sociologia, ou até mesmo na teologia em si. Nós queremos falar da Bíblia e da Palavra de Deus e trazer Cristo para a centralidade. Eu acho que a grande dúvida que as pessoas até também perguntaram hoje à tarde a respeito assim, eu fico confuso, pastor. Como essa história de altar? Cristo não resolveu tudo isso? Essa é a grande chave. E as pessoas aqui... tem duas coisas que eu acho muito, muito estranhas na confusão mental que se instaurou na igreja. A questão da lei, que o pessoal não entende a função da lei, que elas querem de todo jeito abolir tudo que foi escrito, querem anular o Antigo Testamento, que é um erro terrível. Já falei num outro café que a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento e não o Novo. Ele não lia, deixa eu ver aqui no Evangelho de João o que ele lia isso. Então, assim, e nem Paulo tinha essa Bíblia. Ele não lia, deixa eu ver a minha carta aqui, não. Então, assim, esse é o primeiro ponto da ignorância. E com todo respeito, eu falo aqui ignorância, pode parecer uma palavra ofensiva, mas de fato as pessoas sabem que tem algo mais, mas desejam ignorar para viver apenas o que um pastor ou que uma denominação, alguma coisa ensina. Então esse é o primeiro erro, de achar que a Bíblia se anulou o que está no passado. Sem ler o Antigo, você nunca entenderá o Novo. Você não sabe nem o que Jesus veio fazer. E aqui está o segundo erro. As pessoas não sabem o que Jesus veio fazer. O que Jesus veio fazer? Se eu perguntar para um crente o que Jesus veio fazer, eles não sabem dizer. E se eu perguntar quem é Jesus, eles também não sabem nem dizer. O conhecer, né? O conhecimento. Então, daí dizer assim, quem é Jesus? Todo mundo vai dizer que Jesus é o amor da minha vida, é o meu Salvador, é aquele que é tudo para mim. A maioria do pessoal vai dizer tudo para mim, mas não sabe definir o que é Jesus para você. E nem o papel e o que ele veio fazer aqui. É claro que esse é um outro assunto que pode ser aprofundado aqui. Mas só para colocar aí, vamos usar o dito popular, a pulga atrás da orelha. Porque as pessoas amam tanto esse Jesus que não sabem nem o que ele é na sua própria vida. E nem a função dele aqui nessa terra. Por que ele se fez carne? Eu, como teólogo, estudando, e respeito muito os lugares de onde vim, honro as instituições que estudei, mas vejo que há um momento que você precisa amadurecer e estudar um pouco além daquilo que você recebe, né? Nós saímos do leitinho e começamos a andar nas coisas profundas, né, da palavra. Mas eu aprendi que Jesus só fez milagres porque ele era Deus. Eu cresci, desde a escola bíblica dominical, eu aprendi assim. Eu falo escola bíblica dominical, você já vê da minha origem, né? Eu era batista, desde a escola bíblica dominical, alguém dizendo que Jesus fez o que ele fez porque ele era Deus. Jesus andou sobre as águas porque era Deus. Jesus parou com uma tempestade porque era Deus. Jesus curou porque era Deus. Jesus libertou porque era Deus. Tudo porque era Deus. Então na minha cabeça eu olhava e Jesus assim, poxa, o meu herói. Jesus é tudo. É o cara. É o meu Senhor. Mas eu nunca vou ser que nem ele porque eu não sou Deus. A grande diferença do cristianismo que nós precisamos compreender para onde estamos e para onde estamos indo é que é totalmente o contrário. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses capítulo 2, abriu mão de toda a sua glória, de todos os seus atributos que poderia pegar-se, diz uma versão, divinos, suas prerrogativas divinas, e se fez homem.
e sofreu a morte de cruz como homem. Aí começa a nossa história. Porque ele só poderia ser um modelo para nós, se ele fosse como nós. E porque ele era homem, 100% homem aqui. E não usou nenhuma atribuição divina para viver o que ele viveu até o momento da cruz, até sua morte. 100% homem. E passou por tudo, passou por todas as coisas como nós passamos. Como nós passamos. E Hebreus diz, isso porque ele fez, nós conseguimos fazer. Ah, não, mas é que ele era... Esse papo de dizer porque ele era Deus, tu tá quebrando todo o sentido do propósito eterno de Deus. Quem atribui os feitos de Cristo na Terra ao divino, está dizendo então que não teve um substituto, não teve um cordeiro, não teve alguém que fosse apto. Então nós estamos em dívida eterna ainda. Porque se um Deus teve que fazer todas as coisas porque o homem não era capaz, então... e de fato isso ocorreu, mas esse Deus não usou do seu poder para que fosse homem, se fez carne, ressuscitou em carne, veremos ele em carne, em figura humana, que você possa estar compartilhando agora nesse momento, porque a chave que eu vou liberar agora no início dessa conversa vai ser poderoso demais, porque você vai começar a entender e você nunca mais vai ficar confuso a respeito da graça, porque tem gente que tornou a graça uma desgraça no meio da igreja, que eles não conseguem entender nada do que é a graça de Deus e o que Cristo veio fazer aqui. Eu sei que alguns teólogos vão discordar e eu não estou aqui querendo ter razão. Cada um creia e ande na revelação que teve e continue aonde está. Então, mas o que eu recebi do Senhor, como diz Paulo, isso eu vou entregar. Então, e essa instrução eu quero trazer para vocês para que você possa ir além na parte espiritual, que você possa compreender para que as coisas que, como psicóloga, a pastora Aline vai falar, possa fazer sentido. Para que, como os altares na parte da libertação que eu vou falar, possa fazer sentido. Porque senão fica tudo mais uma teoria confusa. Parece de um homem que está querendo criar algo novo para encher a coisa da cabeça, encher a cabeça da igreja de coisas. E não é isso que se refere ao nosso desejo. É trazer libertação e entendimento. Entendimento. Para que você seja livre. E o mais poderoso de tudo é que a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, é Cristo manifesto. Então, vai compartilhando aí que nós já vamos dar sequência. Meu Deus. Agora, essa conhecereis a verdade vos libertará. Né? Ele tem uma linha tênue, podemos dizer assim, porque as pessoas, às vezes elas não conseguem entender o porquê, como, né? Que verdade é essa? Claro, a gente fala, a verdade é a palavra. Todo mundo fala, mas é a verdade é a palavra, tá? Mas como eu faço isso? Entende? Então, eu acho assim, eu vejo que boa parte daquilo que a gente tem mostrado, tem tentado colocar, né, e ensinado, às vezes as pessoas elas não conseguem pegar o principal, que o senhor acabou falando, que é Jesus, e entender. Esse relacionamento, esse se relacionar com Jesus, né, eu acho que é o que bloqueia bastante. É a falta de entender quem ele é. É o principal. É o principal. E vamos começar aqui por um texto que é bem conhecido. Né? Eu acredito que é um texto que é muito conhecido aqui, que todo mundo sabe de cor. Quer dizer, hoje dizer todo mundo sabe de cor fica feio até, né? Porque no meu tempo todo mundo sabia de cor. Hoje em dia o pessoal não sabe nem os nomes dos livros da Bíblia, né? Mas são crentes, né? E às vezes querem debater conosco na internet, né? Mas tudo bem. Deixamos assim. João 3,16. Eu não vou citá-lo de cor. Eu sei até o 20 de cor, mas vamos ver aqui o 16. Olha só. O texto áureo, como dizia antigamente. Texto áureo, texto fundamental da fé cristã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, há um Deus que amou o mundo. Pronto, o amor de Deus é indiscutível. Deus é amor. Então, ele não sente amor, ele é amor. Ok, de posse dessa palavra, nós entendemos que em João 1,12, vamos voltar um pouquinho aqui, primeiro fala do amor, João 1,12 agora. Mas todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ok. Aí voltamos para João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então,
o poder de ser filho é dado a quem crê. Então, se você crê, você tem a vida eterna. O que nós precisamos compreender, então, é Deus amou o mundo. O sentido de amar o mundo não se trata o globo terrestre que nós imaginamos. Está falando que Deus amou tudo que Ele fez, tudo que Ele criou. Romanos 8 vai falar, inclusive, da redenção da criação. Animais serão redimidos. Deus, quando amou tudo isso, e por causa desse amor eterno, esse amor poderoso, Ele entregou Jesus como um sacrifício. Agora, olha só. Tem um porém aqui. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O objetivo central da obra de Cristo é salvação. Efésios vai falar que pela graça sois salvos. Se não me engano é Efésios capítulo 2, verso 8, coisa assim. Se não é, tá perto, vai ler todo o livro lá que tu acha. Mas assim, ó, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então preste muita atenção aqui. O efeito da cruz é salvífico. O efeito da cruz é salvação. Para que você não pereça e receba a vida eterna em Cristo Jesus. Ponto. E quem recebe essa vida eterna? Quem crê. Quem crê tem que se manifestar. Todo que crê precisa se manifestar. Romanos 10, 9 e 10, isso aqui é importantíssimo. Eu estou fazendo aqui um evangelismo para você, antes de nós entrarmos no assunto aqui. Ó. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Precisa de uma confissão. Precisa de uma boca falando, Manuel. Precisa de uma ação. Tá, mas espera aí, ele já não entregou todo não fez todo o sacrifício na cruz? Aprenda a diferenciar o que Cristo fez e o que você precisa fazer. Isso é fundamental. O que Cristo fez está feito. Agora, o que você precisa fazer, você continua precisando fazer. Jesus não fez por você. O que ele fez é aquilo que você não poderia fazer. Grava essa frase. Jesus só fez por você o que você não poderia fazer. Aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Se você não fizer, você está negligenciando a tão grande salvação que ele trouxe. Porque a salvação tem chaves de acesso. A primeira delas é crer. E crer é receber. Eu recebo. E daí eu confesso com a minha boca. Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça. Olha só. Com o coração se crê para a justiça. Eu creio para ser justificado. E com a boca se faz confissão para a salvação. Eu falo, sim, eu creio nesse Jesus, para ser salvo. Que salvação? Ser tirado da condenação eterna que eu estava devido ao pecado adâmico, que veio como herança. Se o pecado, para aquele que fica discutindo e fica querendo trazer questões, e a gente luta todo dia com isso, é desgastante e triste de ouvir crente, pastores falando sobre isso, dizendo que não existe maldição hereditária, que tudo foi removido em Cristo. Ei, querido, se tudo fosse removido em Cristo, preste atenção, não teria mais influência do pecado adâmico na humanidade. A vacina contra tudo isso é o sangue de Jesus vertido na cruz e você receber. Precisa acessar. Assim como você acessa a bênção da salvação, que a morte de Cristo na cruz teve uma questão para você: salvar você, tirar você do lugar de perdição. Só. Acabou. Não, só. Tá menosprezando? Não. É que tem gente que quer botar um monte de coisa. Acha que Jesus é um símbolo, é um patuá, é uma coisa que eu penduro do meu pescoço e agora está aqui. É o Jesus, é uma cruz que eu carrego e está feito. Ele resolveu todas as coisas. Não é assim, não. Jesus fez o que você não poderia fazer. Agora você precisa receber. Quem não receber não vai conseguir viver as coisas que Jesus tem. E aí, se você não receber isso, por isso está tudo estragado a igreja, porque o pessoal aceita. Eu aceito Jesus como se Jesus fosse uma coisa para aceitar ou não aceitar. É uma questão de eu aceito ou não aceito. Não aceitei isso aqui, eu não gostei desse copo, não quero. Mas, por favor, aceita Jesus. Não é assim, querido. Não é uma questão de é a água da vida. Ou você bebe ou você morre. Aliás, ou você bebe ou você continua morto. Sim, porque João 3,16 João fala a respeito da salvação. Mas outro texto vai dizer ali que se você não recebe, já está condenado. Então, aí com o coração se crê. Agora, falando desses alicerces, olha o que diz o 17, que a gente nunca fala no João 3,16. Tá legal, mas o 17.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Todo mundo ama essa parte. Ele não veio para condenar, viu? Jesus ama todo mundo assim. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque se ele viesse para condenar, ele destruía tudo, porque estava tudo morto. Eu não vim para trazer juízo, eu vim para trazer salvação. Porque o juízo não é o momento. O primeiro juízo foi em Noé, aprenda isso. Toda a humanidade pagou. O segundo juízo foi nas costas de Jesus. E aí ele levou, de 2 em 2 mil anos, se fizer o cálculo. O próximo está para vir. E agora vai ser sobre a terra, com fogo. E não vai ter Jesus para vir no lugar, porque ele já veio. E todo que receber será salvo. E o que não receber, vai receber o juízo. Que o dilúvio deu para aqueles que não creram. Que Jesus levou nas costas por amor, para que tivesse a oportunidade. E que agora os que rejeitaram vão sofrer a consequência. Então tudo isso está atrelado. Esse é um plano salvífico que não se ensina mais. Não é dizer que Jesus é legal, cantar musiquinha gospel, não, querido. Não é isso, não. É você entender o propósito que quem crê vai ser salvo. Agora, mas quem não crê, olha o 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ei! Igreja do Senhor Jesus, acorda. Quem não crê já está condenado. Não tem um polo. E olha só. Porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E a condenação é essa. Agora descreve a condenação. Claríssimo. No mesmo João 3,16, na sequência 19, que todo mundo conhece, mas não lê, não raciocina. E a condenação é essa. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles amaram mais as trevas, porque já estavam acostumados a fazer as mesmas coisas. E dói mudar. Aí tu dá desculpa que é coisa da lei, que é coisa do Antigo Testamento. Ei, Jesus trouxe luz e mostrou tudo. Apaga a luz porque está muito sujo esse negócio aqui. Vamos continuar vivendo do jeito que está. E esses pastores loucos aí que foram falando essas coisas aí, esses judaizantes que querem trazer as coisas da lei para cá. Que judaizante o quê? Jesus trouxe luz para mostrar para você exatamente a vida dele. Mostra para a humanidade o quanto distante você estava, porque ele viveu tudo que precisava viver. E nós não podemos alcançar. Aí está cheio de altar, está cheio de problema, está cheio de perversão sexual, está cheio de problema nas emoções. Sabe por quê? Porque a igreja está escondida atrás de uma falácia. Aceito Jesus. Aceito Jesus. Amém. Sou salvo. Aleluia. E nem sabe do que está falando. Nem sabe o que está falando. Eu estou ouvindo uma brigaiada aqui por causa da bebida. Por causa que eu falei da bebida. É assim, mas Jesus bebia, seu pastor, seu herege. Eu disse assim, o quê? Tu está brigando comigo? Parece que era colega de boteco de Jesus. Não, presta atenção. Tinha umas pessoas que diziam assim, tu não sabe nada. Eu e Jesus estavam lá no trago e tu não sabe de nada, pastor. Eu disse assim, vamos ter mais respeito, por favor. Assim, diziam assim para mim, vai fazer um curso de teologia, eu vou dizer para ti, vai ler a Bíblia em hebraico. Agora chegou você essa semana, está aqui, ó, mata a cobra e mostra o pau. Eu tenho o Novo Testamento em hebraico, e eu estou estudando hebraico, eu leio em hebraico, eu não vim falar bobagem aqui, eu estudo antes de entregar alguma coisa, porque eu tenho temor de Deus. E o meu Jesus, não era beberrão, não era glutão, é o Senhor dos senhores, o que me trouxe salvação, o que me libertou. Me libertou de problemas de pornografia. Me libertou de vícios de masturbação. O meu Jesus não compactua com isso. Porque se ele compactuasse, ele nunca tinha me libertado. E eu, numa altura da minha vida, achava que eu nunca ia me libertar, Manuel. Está aqui minha esposa. Numa altura da vida, eu achava que eu ia ser escravo dessa coisa tenebrosa pro resto da minha vida. Mas aí chega um momento, a luz veio e clareou tudo. Eu não pude mais amar as trevas. Aleluia. Porque depois que aquela luz entrou, eu digo assim, ei, tem muito mais do que eu estou vivendo. É esse Jesus que a igreja precisa conhecer. Não é essa coisa, essa construção social que estão falando na mídia por aí. Ei, o meu Jesus, ele tem poder para mudar a história, mas você precisa se comprometer a entrar na forma como ele quer. E a condenação é essa, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí, 2 Coríntios 5,17, essa eu vou ter que citar de cor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, Manuel,
Você é uma nova criatura. Está falando disso aqui. As suas obras são feitas em Deus. Você está nele. E aqui eu vou ler o texto até para você entender. 1 João 2. Coloca aí, está rápido, pessoal, mas eu estou empolgado aqui. Tem uma presença nesse lugar. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Se tu está nele, você vai andar como ele andou. Se tu andar como Jesus andou, não vai dar nada errado. Vai dar tudo certo. Não é a musiquinha aquela, mas vai dar tudo certo mesmo. Porque você vai entrar. Não adianta cantar que vai dar tudo certo e não andar como ele andou. Se você não estiver em Cristo, você não vai conseguir viver o que Cristo veio fazer por nós. Porque a vida que ele viveu é aquela que eu e você, Manuel, não poderíamos viver. Aí ele viveu por nós. E aí nós recebemos. Todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Não é o teu esforço que te faz isso, é o que Cristo fez, mas você recebe. Agora, a forma de receber é isso. Meu Deus do céu, tem muita coisa aqui, mas eu quero falar sobre o tema. Mas eu acho que isso aqui é importante. Mas, pastor, isso que o senhor acabou, a gente ficou em silêncio e deixamos o senhor falar porque... Não, deixa ele falar. Deixa ele falar, né, pastor? Deixa ele falar. Não, mas é porque é importante. Né? Ou seja, as pessoas... Aí entra... Por que há muitas pessoas doentes? E as pessoas se perguntam, né, pastor? A senhora com certeza atende pessoas, vê isso, né? Muitas vezes até em conversa. E a gente sabe que a grande maioria que estão nos acompanhando são mulheres. E mulheres com muitos problemas. Sim. Muitos problemas. E aí, assim, ó, são perguntas que ficam, né? E o que eu faço, né? Aí, pastor, tudo bem, eu estou entendendo, eu quero estar em Cristo, mas como é que eu faço? Entende? Eu acho que são vários questionamentos, são várias... E a gente vê infelizmente, muitos crentes se afastando de Deus porque não entenderam o propósito. Olha só pegar esse gancho aqui do que você falou, das pessoas se afastarem de Deus porque não entenderam o propósito. Olha só. O propósito dele, né? Que veio para nós. De Cristo. Não o nosso, né? Não Porque nosso. às vezes a gente fica dizendo assim, eu tenho que ver o meu propósito. Antes de você descobrir o seu propósito, você tem que descobrir quem é Jesus. Porque depois, sem Jesus não tem propósito. Você não tem nem vida, como vai ter propósito? E olha só, João 8, que nós tínhamos falado antes, 31 de João 8, diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, olha só, primeiro que a conversa de Jesus sobre libertação, agora está o gancho aqui do que nós vamos começar a falar sobre os altares, a conversa de Jesus sobre libertação só serve para quem crê. Quem não crê não pode ser liberto. Meu Deus. Então, quem crê é liberto. Quem não crê não pode ser liberto. Você vai ser liberto pelo quê? Aí é feitiçaria. Aí é alguma outra coisa. É o que acusaram Jesus de Beelzebul, que expulsa demônios pelo maioral dos demônios. Daí Jesus dá uma lição. Se Satanás expulsa Satanás, a sua casa está dividida. Logo seu reino não subsiste. Nem as trevas são contra uns aos outros. Agora vamos dar uma espelhadinha na igreja, como é que tá? Não tá pastor pegando no pescoço de pastor, irmão desaforado, falando palavrão e xingando a gente aqui quando a gente entrega a Bíblia? Nem demônio faz isso, querido. Nem demônio faz isso. Mas tem crente que se acha crente bam. E que vem querer xingar e desrespeitar sacerdotes. Eu tenho um chamado sacerdotal. Não estou aqui de brincadeira. Guarda tua boca antes de falar alguma coisa aqui. E é uma ameaça, pastor? Não. Eu estou te poupando do que Deus faz a esse respeito. Então, assim, tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Paulo chamou um sacerdote de parede branqueada, querendo dizer que ele era tipo um sepulcro caiado, e tomou um tapa na cara, o apóstolo Paulo. E aí ele assim, você fala assim com o sumo sacerdote, ele pede perdão na hora. Eu não sabia que ele era um sumo sacerdote, estava todo errado no princípio. Mas, tá vendo o que a igreja perdeu de essência? Agora, olha só, o princípio se você não crê, não vai ser liberto. Falavam os judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra. Primeira coisa, permanecer na palavra. O que menos temos hoje é permanência, perseverança nas coisas de Deus. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, primeiro, a libertação é para quem crê. Segundo, para quem permanece na palavra. Só pode ser discípulo quem permanece na palavra. Se não permanecer na palavra, não pode ser discípulo.
Então, olha as fases que as pessoas querem. O 32 é lindo ler, né? Fiquei calado agora. Agora assim, ó. Então, Mas assim, é verdade. Mas tá escrito aqui, ó. Não, e é verdade isso, né? Verdadeiramente serei A meus palavra tá discípulos. ali. Permanece na palavra, só vai ser discípulo quem permanece na palavra. Tá cheio de... Eu sou discípulo de fulano. Eu acredito. Tá cheio de apóstolo, tá cheio de profeta, tá cheio de mestre, tá cheio de pastores. Por aí. Não é só falsos profetas que virão, não. Falsos mestres, falsos pastores, lobos em pele de cordeiro, tudo. A Bíblia fala, os 5 ministérios virão falsos. Então, e esses já eram os seus próprios discípulos. E está cheio de discípulos dos homens. Eu sou o discípulo do fulano, eu sou o discípulo do ciclano, eu sou o discípulo. Mas agora, você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, a palavra tem que estar em você. Quando eu falo aqui, não tem que ser novidade. Essa palavra tem que estar borbulhando dentro de você. Até o profético vem da palavra também é borbulhar. Então, tem que estar borbulhando em você. Verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. Opa, a recém agora vem conhecer. Olha o processo. Crer, permanecer na palavra, ser discípulo. E aí o que acontece? Conhecimento da verdade. E aí depois, no 5º passo, você vai ser liberto. As pessoas querem ligar para mim ou mandar mensagem. Enfim. Dizer, pastor, ora aí para mim ser liberto. Pastor, ora aqui para... Ei, pastor, eu amo, eu quero servir a igreja do Senhor Jesus, mas eu não sou um feiticeiro. Não vai ter. Agora eu acho que vem no ponto que a pastora Aline estava dizendo aqui, a própria terapia, ela tendo com isso aqui, não tem um... Qual é a palavra que nós vamos... Diz essa palavra. Existem palavras que são declarações contínuas que a gente ensina sobre os portais que vão corroborar para que as verdades sejam declaradas na terra. Mas agora, a transformação tem um processo. Tá, mas cadê a salvação? Jesus não resolveu tudo isso? Por que está escrito isso aqui, então? O que resolveu é que, por crer nele, a tua alma já foi tirada da morte. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. E agora vocês têm vida. E daí a vida abundante? Sim, foi a que Jesus veio dar. Mas você já chegou nela? Não, é uma loucura, pastor, uma desgraça essa vida. Mas você andou nesse caminhozinho aqui? Ou você parou só na salvação? Aí entra o processo, né, pastora? Aí muitas pessoas querem resolver a vida. Eu quero que alguém resolva a vida para elas, ou o pastor, ou o terapeuta, ou o psicólogo, enfim. Mas elas esquecem o princípio que elas precisam... Ai, desculpa. Esqueci do microfone. Aí entra um grande processo que as pessoas querem um milagre. Um milagre não, elas querem uma mágica, né? Sem nenhum esforço. Como se as pessoas fossem resolver os problemas delas, né? E, na verdade, não é assim. A própria palavra diz que nós precisamos nos examinar, né? O que é examinar? É olhar para dentro de você, né? Nós somos... seres humanos, nós temos emoções, nós temos sentimentos, nós temos comportamentos e a gente precisa olhar para dentro. E as pessoas muitas vezes elas querem fazer uma oração simplesmente e não se examinar e não se analisar e não ver o que tem em mim lá que precisa ser mudado, que precisa ser reorganizado. Né? E esse processo, ele é um processo muitas vezes doloroso. Eu vi uma pessoa colocando ali, né, que precisamos estar na brecha, mas isso dói. Né? O processo de cura dói, né? O processo de libertação dói. Por quê? Porque você precisa abrir mão de muitas coisas. Você precisa abrir mão de comportamentos, você precisa abrir mão de sentimentos, você precisa reorganizar as suas emoções. E isso às vezes as pessoas não querem, né? Mas nós precisamos ir em busca disso. É um processo, né? Mas existem coisas que você não pode simplesmente pular. Né? Você precisa olhar para dentro de você e ver que às vezes não tem só coisas, não vai achar só o amor de Deus lá dentro. Você vai achar coisas que às vezes tu vai se surpreender. Né? A gente percebe essas pessoas às vezes, né, fazendo esses xingamentos sobre a bebida, sobre a questão sexual, enfim, sobre vários assuntos que são abordados e às vezes a gente percebe as pessoas não falando do que é falado aqui, mas falando delas. Falando do que, né? A própria palavra diz o quê? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, por que acontece tanta, né? Como é que é a palavra que me fugiu agora? Tanta raiva, vamos dizer assim, que elas esboçam tanta aversão, raiva mesmo aquilo que é falado. Por quê? Porque, de certa maneira, aquilo está mexendo na vida. Isso é bom, isso não é ruim. Né? Só que ela precisa, né, reorganizar, ver, opa,
Por que isso está mexendo tanto comigo? Então eu preciso, né, ir em busca de algo que venha me libertar, de certa maneira, desses sentimentos, desses comportamentos, às vezes, que eu estou tendo. E falasse que o processo ele é doloroso, né? Bem isso, o processo é doloroso. E aí eu pergunto até, pastor, assim, qual é a dificuldade das pessoas elas conseguirem entender de que elas têm que estar em Cristo e elas, vamos dizer assim, elas têm que ter a palavra, ou seja, e andar na palavra. Qual é a dificuldade disso? Essa questão é tu olhar para ti, Manuel, assim, ó, a grande questão é que as pessoas não querem olhar para dentro de si. Elas olham a palavra, mas como algo isolado da vida delas. E se a palavra não estiver... mas daí as pessoas, mas eu né, às vezes te procuram, mas eu creio, mas eu leio a palavra, eu oro, mas por que não muda? Porque essa palavra, ela não consegue agir da maneira, atuar nos teus sentimentos. Porque o que acontece? Nós temos emoções. Todos nós temos emoções. E nós reagimos com essas emoções, né, no mundo. Nós recebemos estímulos e nós reagimos. E esses sentimentos vêm. E quando nós não tratamos essas coisas, vai gerar em nós comportamentos que às vezes não são tão ideais, assim, vamos dizer, né? Então, as pessoas acabam não trazendo... A culpa, é mais fácil eu culpar o outro. É mais fácil eu ocupar... Não assumir as responsabilidades. Exatamente, não assumir que é eu que preciso mudar. Né? Às vezes, aquilo que causa aversão nos outros fala mais de mim do que da outra pessoa. Né? Às vezes a gente culpa o marido, a gente culpa o pai, a gente culpa a mãe, a gente culpa os filhos. Né? Nós culpamos as pessoas ao redor de nós, mas quem precisa realmente mudar somos nós. É nós que precisamos mudar. Né? São as nossas emoções que precisam ser reorganizadas. Né? E é muito difícil de assumir, porque a nossa tendência humana é sempre achar um culpado. E daí, daqui a pouco, tu dizer que tu é o culpado de tudo isso, né? Assumir para você que você é o culpado. Agora, assim, ó, a gente observa, durante até mesmo os comentários, né, nas redes sociais e atendendo as pessoas, o pastor Heitor também atende bastante, a gente sempre procura estar ajudando as pessoas nesse sentido. E a gente observa bastante que essa dificuldade de ir para a libertação, né, de deixar os vícios, né, de deixar aquilo que para elas está bom, mas elas não entendem que é importante sair disso. E aqui que está o ponto, Manuel. Eu escutava a pastora Aline falar aqui a respeito desse lado das emoções. Só que tem um sentido, nosso assunto aqui é sobre altares, né? Sobre a parte de decodificando altares, que são coisas espirituais. As pessoas falam, da onde tirou essa de altares aí? Porque elas não conhecem o princípio dos altares. Mas se você acho que está falado até aqui nos nossos cafés a respeito disso. Mas tudo começou lá com Adão. A terceirização da responsabilidade é um fruto da alma caída, do homem pecaminoso, do homem adâmico. Sempre terceirizar. O que aconteceu? A mulher que tu me deste. A mulher. Foi a serpente. A serpente não tinha mais para quem jogar, e era ela mesma. Lembrando que eu costumo dizer que o pecado é o veneno da serpente na corrente sanguínea da humanidade. Foi a picada da serpente que foi certeira. Então, toda vez que alguém tenta tirar a responsabilidade de si na menor ação e terceirizar a sua responsabilidade, está mostrando uma humanidade não transformada. Uma vida de Cristo não manifesta. Porque quando nós queremos achar um culpado para aquilo que nós... Mesmo que tenha um. Eu não vi Jesus reclamando com a cruz, dizendo, pronto, é só o que me faltava. Agora tem que levar essa cruz aqui, morro acima, tomando chicotado, porque tá louco esse povo aí. Nós falávamos antes, né? Olha esse pai que né? O Deus é pai e permite isso, né? Que eu morra pela humanidade, que faz eu morrer, pai né? Esse, né? Então, assim, foi uma escolha voluntária, porque ninguém tirou a vida de Jesus, ele mesmo diz, eu dou a minha vida. Então, nós precisamos compreender. Adão quis isso, ele fugiu, ele se escondeu. A tendência foi se esconder e depois terceirizar a responsabilidade. Lembrando que o ato da graça, que as pessoas confundem, e está cheio de teólogo para dizer aí para você, mas eu costumo dizer que a primeira manifestação da graça foi quando Deus pergunta a Adão onde está.
Porque quem chama a vida um morto? O dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Ele comeu. Com quem que Deus estava falando? Com um morto. Meu Deus. Então, me fala em coisa mais graciosa do que isso. Eu sou a ressurreição, a vida e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aleluia. É isso que nós temos que entender que é graça. A graça não é uma desgraça que a igreja moderna transformou, de achar que você não precisa fazer mais nada. Não, a graça é a oportunidade de reconciliar com Deus. Porque sendo inimigo dele, estando em pecado lá, ele disse assim: ei, Adão, onde é que você foi que eu não sinto você em mim e nem eu em você? Era uma comunicação, era algo espiritual conectado. Adão teve medo porque ele é a primeira vez que ouve a voz de Deus. E se assusta, porque eles conversavam em espírito e em verdade. É esses que o Senhor procura, João capítulo 4. A restauração do que se perdeu no jardim, em Cristo é possível novamente, é hoje, é agora. E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para que de novo vocês possam viver aquilo que nós vivemos antes. Não é um aspecto futurístico. Ainda fala do crente que fica esperando o céu para manifestar alguma coisa. Querido, o céu não é um lugar para onde você vai, é uma dimensão onde você está. Vou repetir, o céu não é um lugar para onde você vai, é uma dimensão onde você está. Ou você já está no céu com ele, conforme fala Efésios 2:6, dizendo que você já está sentado nos lugares celestiais, ou você não está lá. Não fica esperando uma manifestação celestial de nuvenzinha com rua de ouro para te pisar em cima, ou vestidinho branco e asa de anjo. Não estou debochando de nada, mas é que criaram essa argumentação. Ei, Jesus já veio para cá, o céu desceu e ele disse: vocês vão orar e vão dizer que o teu reino venha, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Meu Deus, a gente precisa despertar. Jesus está às portas para voltar e a igreja é cheia de altar, cheia de problema, porque ela não consegue assumir que no seu interior há um vazio tremendo, exatamente o tamanho de Deus. A frase já virou conhecida, já virou clichê, mas o detalhe é que as pessoas continuam vazias da mesma forma, entram na igreja vazias, saem de lá ocas, e ainda a gente começa a olhar assim, ou se enchem de atividades, ou se enchem de atrações, ou se enchem de tudo aquilo que é mundano, e cada vez a igreja precisa ter mais artifícios para provar para o homem moderno, o homem desse tempo, que existe alguma coisa legal lá dentro, sendo que o legal não é a atmosfera terrena que te proporciona, mas é a glória de Deus quando enche a casa. E isso pode ser na sombra de uma árvore, pode ser numa cela dentro de uma casa, pode ser num quarto orando. Quando ele vem, tudo muda. Agora não é o que você coloca, e é isso que nós precisamos compreender e ver, né? Aí as pessoas continuam assim, vazias, e aí brigando por causa da bebida, brigando por causa do sexo. Eu vi uma pessoa tão assim, de uma forma tão grotesca falando a respeito. Eu falei a respeito da sexualidade, queridos, e falei a respeito da relação do sexo anal. E a pessoa desaforou. Eu atendi várias pessoas falando, mulheres falando comigo, que a gente fica até constrangido. Eu até umas marquei para conversar com a minha esposa. Às vezes eu chamo junto minha esposa quando começo a falar algumas coisas assim. Mas mulheres que são abusadas pelos maridos. Abusado, querido. Porque o marido diz que ela é a mulher, casou. E a Bíblia diz que o corpo não pertence mais para ela, pertence para ele. E que tem que fazer o sexo do jeito que ele gosta. Ei, agora eu gosto sempre de dizer assim, as pessoas que defendem o vinho e a prática ilícita sexual, preste atenção no nível da coisa que eu vou falar aqui. A Bíblia fala, né? Quer comeis, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, se você consegue pegar um caneco e cheio de bebida destilada e tomar e dizer é para a glória de Deus, querido, seja feliz, continue fazendo do jeito que você estiver. Se você consegue glorificar a Deus assim, maravilha. Eu não consigo. A Bíblia não me mostra assim. Se você machuca a sua esposa numa relação dessa forma, a palavra sodomia vem de Sodoma, que era uma prática sexual dessa forma, via retal, vamos falar assim, que foi condenada, e você sabe a história. Então hoje eu falei que eu na adolescência consumi muita pornografia, né? Fui ensinado a dizer que eu procurei um psicólogo na época e disse que eu tinha que aproveitar, que era uma fase da vida. Dizer isso para um adolescente, Manuel, nunca diga isso.
Era o que eu mais queria ouvir, né? E aí, assim, nessas palavras, todo desejo sexual que envolve essa relação, que contém sangue e fezes, é um trono maligno levantado. E não adianta dizer se a mulher gosta ou não gosta, se a mulher gosta, ela está dominada por espíritos malignos. Se o homem gosta, e o mais triste de todos, é que faz com que o homem perca a atração pela genitália feminina para a qual Deus fez o sexo que deveria ser feito. Traz vários problemas no sentido da saúde. Eu sei que tem todo um discurso, tem médico, tem todo mundo que fala uma outra coisa hoje em dia. Mas olha só, isso, agora vamos pensar assim, quem discute comigo, eu então faça assim, ó. Ore, chame Jesus o Espírito Santo. Vem no meu quarto agora comigo, que nós vamos fazer esse tipo de relação. Se tu sentir a presença de Deus ali, e é um desafio muito forte, eu sei que isso aqui, verdadeiramente você sentir a presença de Deus ali, eu me calo. Mas a minha Bíblia não fundamenta isso. Isso é perversão. E isso tem condenação. Olha só como as coisas... E aí quando você tem isso, se essa palavra está te irritando, está te deixando borbulhando aí dentro, já cumpri meu objetivo. Você tem altar, precisa de libertação. Tem trono na tua vida, precisa de libertação. Tem jugo maligno, precisa de libertação. Tem cativeiro demoníaco. Mas Jesus já resolveu na cruz. Não, querido, se tu pratica isso, não tem nada de Jesus aí. Me desculpe, tu é religioso. Mas Jesus não conheceu. Aí eu percebo, né, várias coisas, né? A gente... ouvindo tudo isso, apesar que, né, a gente está sendo bem, eu acho que passando assim por cima de algumas questões, mas identificam vários comportamentos que limitam, que comportamentos assim, isso, aquilo, ansiedade, vários, né, fatores. O que eu preciso fazer? Trazer para o consciente, identificar isso, trazer para a consciência e tratar. Né? Não fique vivendo, né, num cativeiro à toa. Né? Busque libertação. Vai atrás de alguém, converse com alguém, nos chame, nos procure. Não ache que isso é normal. Né? Ou não procure uma pessoa que de repente pensa como você. Procure alguém que discorde, né, para que te traga argumentos diferentes daqueles, porque às vezes a nossa tendência também é procurar alguém que vá concordar conosco, né? Isso não vai gerar em você transformação, né? Busque confrontação, busque o confronto, para que isso possa mudar na tua vida. E eu tenho certeza que muitas coisas a partir daí você vai trazer, né, vai gerar libertação, vai gerar cura, vai gerar uma nova vida. Aonde você não vai mais ser escravo, né, de todas essas questões que nos circundam. Porque se tu for daqui a pouco conversar com alguém num ambiente diferente da igreja, vão dizer que tu é louco, que tu é maluco, né? Porque isso tudo hoje em dia é normal. Né? Hoje em dia é normal. Aí é que tá. Né? O normal. E essa questão do normal que é perigoso, né? Tudo pode, tá tudo legal. Mas assim, pastora, e principalmente indo para essa parte, né, que a senhora está falando, que é com relação à questão das emoções. A gente vê que as pessoas, elas estão totalmente quebradas, né? Aí, tudo isso, os próprios vícios, o pessoal estava perguntando aqui, mas vocês não vão falar sobre vícios? Queridos, todos os cafés que a gente falou sobre vícios, nós entramos bastante sobre isso. Obviamente, nós estamos aqui mostrando para você o que o vício e o que toda essa perversão sexual, inclusive até eu quero depois tocar sobre essa questão da sexualidade, que é muito importante, mas juntando todos esses problemas, né? E a gente vê as pessoas doentes, muito doentes, inclusive dentro da igreja, né? A gente falando especificamente aqui, né, de igreja, mas fora da igreja mais ainda, só que elas não sabem, porque é o normal, né? Porque é o normal. Aí entra assim, pastora, o que acaba causando, quais são as consequências disso? O que a senhora vê assim, essas consequências, quais são as consequências de tudo isso que nós falamos até aqui? Ou até esse momento, né, a questão do vício, a questão da perversão sexual, enfim, o que acaba acontecendo com as pessoas, o que as pessoas elas não conseguem desprender, ou o que estão deixando elas doentes, qual tem sido os sintomas disso? Olha, Manuel, nós somos constituídos, né? Nós somos formados desde que nós nascemos.
Então, a gente é feito algo, existe uma parte que é nossa, que nós nascemos, né? E tem outra parte que nós somos construídos pelo meio que nós vivemos. Então, existe um pai, existe uma mãe, existe uma avó, existem amigos, e a minha estrutura, né, emocional, ela vai acontecendo, ela vai se tornando. E dependendo o meio onde eu estou, as coisas que eu vivo, eu vou, então, sofrer consequências, né, desse meio. Eu vou sofrer... como é que eu vou te dizer assim? Eu vou sofrer influências desse meio na minha vida. E a partir disso, então, eu vou formar uma estrutura depressiva, eu vou ter uma estrutura onde eu vou ter a tendência para a ansiedade, ou eu vou ter a tendência para o alcoolismo, ou vou ter uma tendência para o que a gente pode chamar de altar, né, também. Então, assim, ó, eu vou ter... Isso vai gerar em mim coisas, né, que vão me causar doenças emocionais, né, doenças que vão interferir o quê? Na minha vida como um todo, né, na minha vida sentimental, na minha vida familiar, na minha vida com os meus relacionamentos de amizade, enfim, né, então assim, ó, vai afetar diretamente na minha vida. Então, assim, são inúmeras as consequências de como eu vou, né, do que eu vou sofrer na minha vida frente a todas essas questões que a gente tem visto aqui. Né? Por exemplo, uma pessoa que ela bebe todos os dias. Né? Como vai ser a vida dela? Como que ela vai? Ela é uma alcoólatra, né? Uma pessoa que ingere álcool todos os dias, ela já está escravizada pelo álcool. E isso que as pessoas acham que o alcoólatra é só aquele que está sempre bêbado. Não, ele pode não ter os sintomas do alcoolismo no sentido do comportamento, né? Como a gente tem, o estereótipo tipo, do bêbado, vamos pensar assim, mas ela está assim alcoolizada. Podemos dizer assim que uma pessoa, desculpa lhe cortar, mas assim, podemos dizer assim que uma pessoa que ela entra em crise a partir do momento, que é o que aconteceu muito, né? Que a gente viu, entra em crise total. Olha, meu Deus, falar da bebida, falar da cerveja, ou falar seja lá o que for, dá um pânico. Eu, né, não posso deixar disso, enfim. Sim, com certeza, ela é dependente. Se ela não pode deixar, ela mesma dizendo, eu não posso, eu dependo disso para estar bem, entre aspas, né? Então, assim, ó, ela vai, se ela precisar reagir, se ela precisar reagir a algum estímulo rápido, ela não vai conseguir. Né? Por quê? Porque ela está, né, afetada cognitivamente. Se ela precisar pensar, se ela precisar agir, se ela precisar, sei lá, um acidente acontecer, alguma coisa, ela não vai poder fazer isso, né? Aí vamos pensar num cristão. Ah, não, mas eu tomo a minha latinha todos os dias, né? Religiosamente, vamos dizer assim. Já usa. Mas aí depois eu vou lá fazer a minha oração, né? Para que devo orar pelos meus filhos antes de dormir. Eu disse assim, né? Então, assim, o que tu tá gerando na tua casa? Né? As pessoas acham que não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Então a gente precisa saber e isso é uma consequência não só para mim, mas consequência para os filhos, consequências, né, para as pessoas que estão em volta. Aí uma esposa de repente ansiosa, porque daqui a pouco viveu com um pai que foi alcoólatra, aí vê o esposo agindo daquela maneira, daí ela gera, né, uma ansiedade frente àquele estímulo. Então, são inúmeras as questões que circundam esse meio, né? E aí, como sair dessa ansiedade, né? Isso é uma questão que eu acho que eu acho que você trabalhar, e é importante trabalhar, pastores, enfim, os dois, por gentileza, podem responder, trabalhar o espiritual e o psicológico? Sim. É necessário. E eu vou dizer algo aqui a respeito dos altares, que é o nosso tema central. Nós estamos falando mais aqui de coisas espirituais do que de sintomas físicos, mas não tem como separar, porque no físico nós somos afetados. As pessoas esquecem de um simples detalhe. A Bíblia fala muito claro que o mundo jaz no maligno. Ponto. O mundo está no maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo dos olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida é do mundo e não do Pai.
Esse versículo precisa, de 1 João precisa ser compreendido. Só que a gente esquece desses detalhes. Daí, como se não bastasse isso, tem lá em Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2, que no primeiro verso diz que é para nós nos apresentarmos como sacrifício. Sacrifício é coisa de judeu, é coisa do Antigo Testamento. Daí usa a expressão, né? Rasga essa página da Bíblia. Esse dia ficaram bravos, mandaram rasgar um monte de coisa lá. Sim, mas dá para rasgar do jeito que tá falando, rasga tudo, porque eu falei em rasgar porque você não compreendeu. Mas você, na tua vida, já está com essa Bíblia rasgada, não precisa nem rasgar aquilo que você não lê. Então, o problema é esse. O segundo versículo diz assim, ó, e não vos conformeis, não tomei a forma desse século. O conformar, ele fala antes de renovação de mente. A mente, ela é produzida, ela tem a energia, porque nós estudando isso aqui, tenho conversado contigo também, Manuel, a esse respeito, nos bastidores aqui, a respeito do que nós somos, dos portais que existem no nosso corpo, que Deus criou e o diabo deturpou, que as demais ciências ocupam isso de uma forma um tanto quanto autorais, mas não, é Deus que colocou mesmo, e eles corrompem por influência maligna. Entretanto, essa troca de energia, o pensamento produz energia, o nosso corpo produz energia. Eu falei a respeito do orgasmo, que é a maior explosão de energia no corpo humano. Então, tudo isso, Deus está dizendo assim, ó, não pegue a energia da tua mente e amolde o padrão desse mundo, porque você vai produzir exatamente o que o mundo quer. Renove e tenha a mente de Cristo. Aí tem todo esse convite para nós pensarmos como Cristo pensa. Mas como vou pensar como Cristo se eu não conheço Cristo? Ou eu criei um estereótipo de Cristo, coitadinho que nasceu em Belém, e o pobrezinho que nasceu em Belém, e o coitado que apanha na sexta-feira. Esse é o imaginário social. E uma coisa que a Aline falou antes aqui, a respeito do que nós elaboramos, nós temos que, como sociólogo falando também, estudei muito a respeito da sociedade em si, não nas teorias que me foram apresentadas, né? Que tem todo o seu lado ideológico, mas a construção do estudo do social. E uma das coisas que a gente precisa entender é que cultura está falando de culto. Cultura é culto. Então as pessoas não conseguem entender. Hoje vocês perceberam que todas as culturas parecem que começaram a ser valorizadas, mas tem uma cultura que não presta. A judaico-cristã. Essa não presta. Esses são fanáticos. Esses são... Como é que vamos dizer assim? Eu não vou usar a palavra aqui, mas são radicais, vamos usar essa aqui. Mas falou em judaico-cristão. Se tu falar em judaico, está tranquilo. Agora, judaico-cristão ou judeu messiânico, enlouquece. Todo mundo. Inclusive, algumas escolas judaicas enlouquecem quando você coloca judaico-messiânico. Porque sabe o que está acontecendo ali? Um povo que pegou a restauração e entendeu que o Messias já veio e que está voltando. É uma bomba isso, de energia no corpo do ser humano. A revelação da palavra, aquilo que foi entregue na Torá, com aquilo que Yeshua trouxe. Ninguém vai poder deter. Aleluia. Você. Essa é a palavra. E o Espírito Santo vem, porque as pessoas não sabem nem o que é o Pentecostes. Às vezes dizem, eu sou pentecostal, mas nem entendem. O Pentecostes, como fonte histórica, é a celebração da entrega da palavra, da Torá para o povo. E aí, no mesmo dia que o povo estava celebrando, todos reunidos, orando num só lugar, celebrando, eles passaram os 40 dias de Homer, que as pessoas não sabem o que são os 49 dias, né? Que as pessoas não sabem o que é essa contagem, a importância disso no mundo espiritual. Que estamos vivendo, inclusive. Estamos vivendo, inclusive, esse tempo. E, de repente, no dia, eles se reúnem 10 dias antes para orar. E não era uma multidão, não. Manuel, a gente tem que tirar essa ilusão do imaginário social cristão, que eram multidões, não eram multidões, não. A multidão dos que creram foram depois de Pentecostes. Tinham 120 homens ali. Tinha cerca de 500 quando viram Jesus ascender. Quando Jesus foi para o monte da ascensão, preste atenção nisso, tinha 11. E a Bíblia me declara, muitos vendo ele, alguns creram, outros porém duvidaram. Dos 11 que sobraram, teve gente que duvidou na hora da ascensão de Jesus. E Paulo mencionando isso, nós temos a informação bíblica, né, estudando, que tinha cerca de 500 pessoas quando Jesus foi assunto ao céu. Por que em Pentecostes só tinha 120, mano? Cadê o restante? Então pensa num ministério frustrado desse Jesus, né? Teve aí, deu a vida, 3 anos e meio, ensinou 12, dos 12, um traiu e foi destruído.
dos 11 que ficaram, não diz quanto, mas alguns duvidaram. De todo esse povo, um também negou, né? De todo esse povo, 120 no final estão reunidos num lugar para receber. Só que 120 que entenderam quem era o Cristo mudaram o mundo conhecido. Completamente. E o evangelho chegou até nós. Deus nunca está preocupado com as multidões, porque Ele é um Deus que ama as multidões. Mas Ele está preocupado, usando a palavra preocupação, só para você compreender, com aquele que de fato quer sair da rota do pensamento desse mundo e transformar a mente com a mente de Cristo. Porque só com a mente de Cristo. Eu conheço Israel, tive a oportunidade de 3 vezes para lá. Andei por todo ele, de ponta a ponta, tudo que é lugar. A primeira vez que eu fui, fiquei 20 dias, 16 dias, era para ser 20, foi reduzido 4 por causa de uma crise que teve lá, que nós não podemos entrar. Então eu fiquei 16 dias andando por tudo lá, 85 lugares eu conheci na primeira vez. Tu atravessa Israel de ponta a ponta em 6 horas de viagem. Então assim, só uma mente de Cristo, renovada pelo poder do Espírito Santo. Homens, num tempo daquele, Jesus disse: vocês vão ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora pensa lá, o que me deixa mais perplexo e aleluiado, vamos dizer nessa expressão, é que o mesmo Jesus que tirou de Jerusalém 11 homens e mandou para as nações, todas as nações voltarão para lá. Porque sai de lá e volta para o mesmo lugar. E o mesmo lugar de onde ele saiu, ele vai voltar. No Monte das Oliveiras, ele vai pisar e vai se fender e vai colocar o milênio nesse tempo. Então nós temos que entender as origens, como as coisas funcionam. Assim, só uma mente de Cristo nos tira de todas essas coisas. Alguém perguntou sobre vícios. Exatamente, tira de tudo, né, pastor? Tira dos vícios, tira da perversão. E tu sabe que assim, antes eu tinha comentado que falar sobre essa questão da sexualidade, óbvio que muitas pessoas que estão aqui, né, a gente tem a nossa fala, a influência dos vícios, do sexo nas emoções. Uma das coisas que a gente observou durante esses dias ou durante esses meses, a gente falando sobre esse tema, foi na parte do sexo. Que as pessoas e eu digo assim, eu entendi dessa forma, e inclusive a minha mente também mudou muito com relação a essa situação, foi do que a partir do momento que você entende que a sociedade ela embute o sexo de uma forma perversa, de uma forma de perversão, de uma forma... me esqueci, vai, Espírito Santo traz a palavra aqui. Nós vivemos um mundo hoje, Manuel, onde tudo é possível, né? O que importa é o teu desejo. É o que te satisfaz. Não importa se tu vai ferir, se tu vai machucar, se tu vai magoar. O que importa é você, né? Procurar aquilo que te satisfaça. E isso é um grande problema. Né? Exato. E aí, não, que eu ia dizer, exato, isso também, pastora, mas assim, o sexo, vou usar uma palavra um pouco forte, mas um sexo bem perverso, né? Que a sociedade diz que não tem problema, que tudo pode, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, enfim. A partir do momento que você começa a entender, e eu acho que a partir do momento em que o casal, nós fizemos, queridos, pedimos para algumas pessoas fazerem perguntas, né? A gente fazer pergunta pro pessoal, gente, você tem dúvida, o que você quer tirar alguma coisa, você tem alguma dúvida, por favor, nos faça. E a gente observou de algumas perguntas de que a maioria dos casais, ou a maioria dos homens, mais a reclamação por parte dos homens, né, tem essa mente perversa, essa mente, entendeu, de que não entenderam o verdadeiro sentido do ato sexual, que além de espiritual, ele é a renovação da aliança. Manuel, de forma mais direta aqui, eu vejo que o grande problema está na compreensão do sexo. O sexo foi tido como um tabu por muito tempo e entendido de uma forma religiosa e ensinado apenas como reprodução. E não foi para reprodução, porque quem diz que o sexo é apenas para reprodução nunca leu Cantares, né? E tanto que tentaram tirar o livro de Cantares dizendo que ele é um livro erótico da Bíblia, né? Na verdade, ali existe algo muito importante. Efésios fala a respeito da aliança do noivo com o marido com a esposa, prefigurando Cristo e a igreja. Porque Cristo e a igreja é uma aliança de sangue. Então, por isso que a gente fala que o sexo envolve sangue.
E as pessoas não conseguem entender. Eles querem ter comunhão com Cristo através do sangue de Cristo, mas quando fala que a esposa prefigura a igreja e o marido Cristo, eles não querem entender qual é o sangue que deve ser vertido de forma correta. Porque todo sangue fora do altar correto atrai demônios, atrai coisas malignas. Então, o que está acontecendo na mente da igreja é que a igreja ela está assim, a igreja é atacada o tempo todo pela pornografia. Há um texto em Judas, eu me lembro que eu peguei isso quando era pastor de adolescentes, antes de estar em Giruá aqui, acho que uns 2008 foi isso, 2007, que eu preguei sobre isso, falando das roupas manchadas da carne, que fala em Judas. Então, as pessoas não conseguem entender que existem a forma de vestir, a forma de andar, a postura, como você deve ser, porque vão dizer que isso é bobagem. As pessoas começam a mudar todo o sentido, mas se cria uma mentalidade pornográfica. As crianças têm uma mentalidade pornográfica já, hoje. Sem esforço, você não precisa ensinar nada. Tem acesso. E o homem, e eu quero dizer aqui para os homens que estão me escutando, digo eu, não o Senhor, né, porque eu não vou citar versículo bíblico agora, mas eu digo assim, quando você é solteiro, quando você é um homem que não tem uma companhia de uma mulher, e você é estimulado sexualmente através da pornografia e de coisas que estão ensinadas, de coisas torpes que lhe são ensinadas, e conheço várias pessoas, desculpe falar aqui, mas que tiveram sua iniciação sexual com, vamos dizer assim, bichos. Cuidar das palavras aqui. Que tiveram sua iniciação sexual com bichos. E foram estimulados a isso. Uhum. E isso é a coisa mais normal numa sociedade. Mas isso é totalmente maligno, pervertido e demoníaco. Quando você começa esse estímulo. Mas da própria psicologia não é visto como normal, né? Não está dentro dos padrões normais. A zoofilia não é algo aceitável, não é algo natural. Mas no senso comum da sociedade é algo normal. É normal. E aí você vai lembrar, não fazendo aqui, não vou dizer o nome, mas teve uma banda que houve um terrível desastre com ela tempos atrás, que ficou famosa no Brasil, falando diretamente desse tipo de relação. Nas suas músicas, de um jeito descontraído, mas totalmente pervertida. Falando a respeito desse tipo de... Todo mundo dava risada e achava lindo, todo mundo chorou. Claro que foi uma desgraça que aconteceu, triste. Assim, nada... O valor de uma vida, nada se restitui, nada se pode dizer. Mas agora, e os danos nas vidas de quem escutou e ainda escuta? Porque hoje, eu fui professor de música, sou professor de música há quase mais de 30 anos. Até hoje, essas músicas ainda estão em voga no conhecimento social. E olha só, preste atenção no que eu estou falando. Isso aqui é a cereja do bolo para você que está aqui, porque você pode dizer assim, mas eu achei que ia... Não, nós vamos falar de vícios, nós vamos falar de narcóticos aqui, nós vamos falar nesse tipo de vício, nós vamos falar dos vícios que são lícitos e que estão dentro da igreja, e que são espirituais e a igreja não enxerga. Aí, é essa ideia do animalzinho, do pet sexual, né? Que vamos falar sempre ficar mais fofinho, né? Do pet sexual que o homem traz para dentro da sua casa, para sua convivência conjugal. E aí, se não for, é aquele outro padrão que falei no último café, daquele homem viril, potente, que nunca se destrói, que tem várias companheiras e é incansável e incessável. E as mulheres todas se colocam aos pés deles, vamos usar essa palavra assim, para ele fazer incansavelmente o seu sexo. Esse é o imaginário social do homem. Esse é o homem viril, esse é o homem macho, né? Para a espécie de pornografia que visa esse lado, porque tem o outro lado também, que está tudo hoje liberado, todo mundo assim. Então, quando falando aqui na vida conjugal, homem e mulher como casal, dentro da igreja, e aí o que é que acontece? Você criou a vida inteira aquela expectativa de ter uma mulher como objeto para te satisfazer. Então não adianta nada, por favor, sair na rua de peito para fora, achar que está revolucionando o mundo. Se dentro de casa a mulher ainda continua sendo o objeto, e até mesmo nas músicas e na própria cultura social, a mulher ainda continua sendo a letra da canção de tudo que é tipo do que é pornográfico e indecente. Então, assim, houve movimentos aí que querem apregoar
uma certa situação, mas na verdade é só destruição. Então nós precisamos acordar para isso. A igreja não pode entrar nesses cenários. Aí eu trago para dentro da minha casa exatamente isso. Eu monto. Outra coisa que eu vou dizer assim, ó, me desculpe, querido, assim, pode ser que você tenha aí, você trabalhe com loja de brinquedos sexuais. E se você está no meio da fé e você se diz cristão e trabalha com isso, eu fico perguntando assim, você está em Cristo? Cristo está em você? Porque todo fetiche, inclusive a palavra fetiche, é uma palavra francesa que quer dizer feitiço. As pessoas estão debaixo de feitiçaria para fazer todo esse tipo de processo, de fingir personalidades, de organizar. Tem que ter uma fantasia para que apimente o relacionamento. Manuel, isso é comum entre pastores viciados em pornografia. Crentes, membros de igreja, e eles assim, às vezes eles não falam, é um segredo, as mulheres descobrem e me procuram chorando. Pastor, descobri que o meu marido acorda de madrugada para olhar pornografia com a mulher do lado na cama. E assim, ó, estão enfeitiçados, estão debaixo de um cativeiro, estão debaixo de um jugo, e isso é terrível, isso destrói a casa, traz consequências para os filhos, vai trazer um monte de coisa maligna para dentro da sua casa, vai destruir a sua família. Não é qualquer coisa. Atrás de cada figura pornográfica, de cada cena pornográfica, há um demônio atuando, e cada ejaculação numa masturbação, você derramou sangue no altar como culto, como sacrifício. Cada masturbação que há uma ejaculação, você está alimentando um demônio que atende no altar. Meu Deus. Cada prazer que a mulher sente também, com o muco vaginal, que ali é ampliado com toda, não sei a linguagem técnica porque não sou dessa área, mas ali também no momento que ela sente o orgasmo e que ela se masturbou pensando em alguma coisa, seja lá no que pensou, não é o caso aqui, há um altar estabelecido e demônios sendo alimentados ali dentro da casa, dentro da igreja, e daí saem e no domingo estão na igreja junto, ou estão no louvor, ou estão na escola bíblica, ou estão liderando casais. E isso vale também para a questão do vício da bebida, né, pastor? Porque você está alimentando. E aí entra algo que é muito importante, e eu creio assim que muitas pessoas elas ficam se perguntando: eu tenho esses problemas. E a gente viu várias perguntas aqui, tipo uma falando, estou há 15 anos orando e agora, orando sobre o marido dela tem problema com alcoolismo, né? E eu estou há 15 anos orando e agora, além da violência psicológica, agora virou violência doméstica. Aí você se pergunta, vem cá, o alcoolismo, quando você bebe, você tem noção? Claro que ele não tem noção, mas obviamente a gente está aqui trazendo para que você venha entender que você está servindo a um demônio também. Que você está dando bebida também para o demônio. Inclusive tem gente que brinca, né? Aqui um para o santo. Realmente isso deu para o santo. Mas não o santo da igreja. Não aquele que tá buscando ali na palavra do Senhor. Há um outro. Então assim, a gente observa, né, pastor? E vê muitas famílias destruídas. E aí gera ansiedade, pastora. Gera medo, gera pânico. E aí a gente se pergunta assim, como fazer, o que fazer? A questão de resolução desses problemas, eu acho que a gente está focando muito mais aqui na raiz da situação. E o processo de resolução nós temos que entender. Não adianta eu não sou aqui um médico que está prescrevendo não vou te dar uma receita aqui e dizer assim, toma isso aqui 3 vezes ao dia e resolveu. Nós precisamos entender o nível de problema que a igreja está infiltrada, o nível de coisa ruim que está tomando conta da igreja. E eu vou dizer coisas mais fortes para você. Tem pessoas que se infiltram na igreja, escuta isso, que fazem trabalhos sobre isso, que estão com espíritos para a destruição da área sexual, da perversão. Tem pessoas que abusam. Aqui tem 3 altares que eu acho que, antes de responder isso, que as pessoas precisam perceber. Eu não quero nem entrar aqui a respeito de divórcio e separação. Mas agora pensa comigo. Um homem que
chegou a um nível de pornografia, é casado, é crente, e ele abusa da mulher, violenta a mulher o tempo todo, a mulher já não tem mais prazer na relação. É a força de qualquer forma, mas aí ela tem que permanecer casada com ele pro resto da vida, porque ele casou. E assim, ó, e Deus abomina o divórcio. Essa frase não existe na Bíblia, tá? Só para você entender, essa é uma tradução. Então não estou dizendo aqui que Deus ama o divórcio, mas a palavra é repúdio, tá? Vale um outro estudo para depois. Então o que eu quero dizer para você é assim, aí você está condenada, mulher, a viver debaixo de um jugo de escravidão, um inferno na terra, com um abusador dentro de casa. E sabe por que essa mulher entrou nessa situação, muitas vezes? Porque em algum momento houve abuso anterior. Ela se coloca debaixo disso porque houve abuso. Aí tudo aquilo que eu não trato, né? Que eu não quebro, eu vou repetir, né? Vou repetir nas próximas gerações. Então aí o pastor Agnaldo falou antes que algumas pessoas criticam que não existem maldições hereditárias, né? Mas então vamos para a psicologia, para a ciência, né? A psicologia fala que tudo aquilo que eu não trato, eu repito. Então a gente precisa, sim, né? Às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas até nos procuram, pois é, mas eu vou tentar. Se tu vai tentar, tu não vai conseguir. Né? Tu precisa decidir. É uma questão de escolha, de decisão. Né? E ir atrás, né, das ferramentas certas para que você possa conseguir, né, quebrar esse ciclo na tua vida e nas tuas gerações. Uma pessoa ali falou antes assim, é complicado porque muitas vezes os psicólogos, né, falam coisas que que são complicadas às vezes no meio cristão, vamos falar assim, né? É uma teoria humana. É uma teoria humana. Eu tinha muito receio, não sei se receio, mas uma certa... um receio de atender, né, online. Durante muito tempo a gente ficava naquela assim, não tenho contato, a gente não... Mas o que acontece? Às vezes a gente acaba não conseguindo ajudar pessoas que precisam, né? E então a gente acabou, né? Eu conversei com o Agnaldo, ele também, né? Com todo esse trabalho que ele faz via internet, eu resolvi sim atender. Por quê? Porque a gente precisa de um enfoque diferente para algumas coisas, né? Você vai às vezes conversar com algumas pessoas, vai fazer uma terapia com alguém e a pessoa, aí você fala de fé. É claro que eu, dentro de uma clínica psicológica, eu não posso, né, pregar palavra, eu não posso, mas eu vou entender o que a pessoa... Eu sei a linguagem, eu conheço a linguagem que ela está falando, né? E você acolhe de maneira diferente. Então, a gente precisa ter esse olhar. E quando a gente identifica algumas coisas, e tem coisas que às vezes eu não consigo fazer sozinho. Às vezes eu identifico situações na minha vida que eu não consigo orar sozinho. Porque eu tenho um bloqueio emocional tão grande que eu não consigo, às vezes, falar naquele assunto. Então eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que me ajude. Eu preciso de alguém que me instrua. Eu preciso de alguém que faça eu pensar sobre as minhas questões. Eu preciso de alguém que me auxilie a olhar para dentro, né, do meu íntimo. Que eu me examine, que eu olhe para mim. E esses bloqueios, eles podem ser diversos... Olha, são vir de qualquer... de várias, né, esferas. Né? Olha só como é importante isso que a pastora está falando, porque isso entra um ponto, né, pastora? O bloqueio. Por que muitas pessoas não conseguem, ou muitos não conseguem vir para a palavra? Muitos não conseguem nem declarar a palavra. E algo poderoso, o senhor fez uma introdução aqui, querido, se você não pegou no início aqui, depois volta, falou aqui sobre a palavra assim, de uma forma em que eu não tinha visto ainda o senhor entrar mais a fundo ainda. Eu fiquei aqui, vou assistir de novo, eu vou anotar. Porque realmente, as pessoas elas não conseguem. Aí se pergunta, e a gente ouve muito e vê muitas pessoas eu tenho esse problema, como eu faço? Eu já orei. Antes até tinha uma pergunta antes aqui que falou sobre isso. Ele disse, eu já orei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Ali, né? Eu já orei, já confessei para quem precisava, mas ainda... Né, será culpa? O que eu faço e tudo mais.
existe uma coisa que chama-se fé, né? Também. Tem um outro ponto dentro, né? Que existe fé. Ou seja, você orou, você creu que realmente aconteceu. Porque aí entra um outro lado que a gente já falou várias vezes, né, pastores, no café, da questão do crer e andar naquilo que você recebeu, naquilo que você está entendendo, você andar na palavra. A gente já falou também sobre isso, sobre a questão da nossa boca, ou seja, tipo, a gente declarou a palavra, mas a gente virou as costas e já desdeclarou. Vamos usar essa palavra, ou seja, já anulou por completo. Mas existem coisas, assim, Manuel, que são... E aí não gera nem a cura. Porque são coisas que são comportamentais, né? Então, assim, ó, eu preciso mudar o comportamento. E se a minha emoção, o meu sentimento, ele não tá... Eu não estou conseguindo reorganizar, modelar, eu não vou conseguir mudar o meu comportamento. Né? Então, assim, eu preciso de algo mais. Eu preciso... às vezes as pessoas não alcançam aquilo que precisam, que Deus tem como promessa na vida delas, porque elas não conseguem fazer aquela escolha a cada dia, né? Porque tem alguma coisa nas suas emoções, na sua estrutura, que impede. E sozinha ela não vai conseguir. Não é que Deus não faz. Deus vai fazer sempre. Né? E a gente tem visto assim, testemunhos de coisas maravilhosas que Deus tem feito nas nossas vidas. E na vida de outras pessoas. Mas, às vezes, eu preciso de ajuda. Às vezes, eu preciso de ajuda. E isso é tão belo de você entender que o corpo de Cristo é essa estrutura de ajuda mútua. Né? De sermos cooperadores uns com os outros. Somos membros uns dos outros, a Bíblia fala. Só que o não reconhecimento dessas virtudes nos tira o direito de usufruir das bênçãos de Deus. Aí é que tá. Assim, ó, se eu nego, se o negacionismo entrar na minha mentalidade e dizer que tudo é bobagem porque a cruz resolveu tudo, querido, tu vai ficar a vida inteira assim, dessa forma. O pior, não é só a sua decisão, é as suas gerações vão passar sofrendo pela mesma situação. Nós temos que entender que há um ponto de convergência, de mudança, como tu quiser chamar, mas você tem que dizer assim, cessa hoje aqui. É a minha decisão. Eu decido hoje. O decidir vem também da palavra decídio, né, que é matar uma opção. Eu mato essa opção, não tem mais outra forma. É aqui e pronto. Eu vou acordar cedo, eu vou comer menos, eu vou parar de olhar a pornografia e não penso que foi fácil. Falo da minha vida. O que você faz? Você põe senha em tudo, você bloqueia tudo que é coisa, você coloca aqueles programinhas para avisar e tudo mais. Que na época ele era raro, tinha que pagar os aplicativos. Você deixa de se relacionar com as pessoas que você se relacionava, que te levavam para a situação. Você não olha mais, não conta outras coisas, né? a piada, você sai do meio desse povo, você para de olhar. Eu me lembro uma vez que eu estava na porta da igreja conversando com outra pessoa. E ele era um líder de igreja também. De repente ele conversava comigo e passou uma moça. Ele parou de olhar para o meu rosto e ficou acompanhando. Olhando para o traseiro da moça. E daí depois que voltou assim, se perdeu, foi longe assim, ela acompanhou todo. E daí, perdão pastor, mas é que Deus é bom, né? E eu faço um comentário assim. A gente dá risada porque não, mas, assim, é triste. Deus é bom, mas tu não. Tu não tá vivendo essa bondade, né? Então, assim, não é julgando, porque eu já tive no mesmo nível. Só que não é para julgar, só que assim, as pessoas falam que é normal. Eu estive no outro congresso, isso foi durante a pandemia, era limitado, e tive um relacionamento com outro pastor que estava próximo ali. No primeiro momento que ele teve, ele veio contar piada suja. Eu me senti desconfortável. Eu tentei, assim, não rir, não... Aí ele bateu nas minhas costas, assim, não gostou dessa, pastor, eu vou contar outra. Eu disse assim, não dá licença, irmão, eu vou sair daqui. Mas assim, piada suja de alto nível, né? Ou melhor, de baixo calão, vamos dizer assim, alto nível não dá para ser piada suja. Então, assim, qual é o prazer? Nós estávamos fazendo uma ministração poderosa e na hora do intervalo do café, o homem vem me contar. Olha o que acontece.
a mente dele não é renovada. Ele pode receber a palavra mais poderosa, mas o prazer dele está em falar perversidade, em contar coisas. Eu me lembro que eu tinha um problema quando eu era adolescente, isso eu mudei na adolescência, de falar muito palavrão. Estamos falando dos vícios aqui. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas isso aí, a gente vai ter que sair desse mundo. Não, calma aí. E aí eu falava muito palavrão. E um dia eu vi que uma lição falava a respeito de que eu ia ter que prestar conta de cada palavra torpe que eu desse. Eu disse, meu Deus, eu falo muito palavrão, um dia eu vou ter que dizer para Jesus, explicar para ele por que eu falo isso. Queridos, nunca mais. Aquele dia, a partir de hoje eu não falo mais. Não foi fácil. Tinha umas palavras que aqui no Sul e em vários lugares que você... Vou falar aqui rasgado. Que você manda a pessoa tomar em determinado lugar, que era normal na minha boca. Exatamente, é o natural. E aquilo, aí no início não foi fácil, porque eu saía, vai tomar, daí eu substituí por pé. Não, tu pode deixar engraçado isso. Eu tô falando aqui porque as coisas não acontecem assim. Eu era adolescente, queridos. Mas nada acontece, aí é que tá, né, pastor? E daí eu fui tirando vai sendo construído, né? Assim, e daí o pessoal dava risada. Por que tu diz? Eu quero mandar naquele lugar. Eu disse assim, não, eu tô mudando minha linguagem. Eu me lembro que daí tinha um outro rapaz que chegou mais tarde, eu já era líder dos adolescentes. Desbocado ele era. E eu me lembrei, olha o que é a compaixão, de tu ver a situação que tu vivia, e agora ver de Cristo vai mudando você. Em aspecto. Daí você pode dizer assim, você livrou a boca, mas ainda estava viciado em pornografia. Queridos, quem disse que tudo vai acontecer num instante? Processo. Quem disse que vai acontecer tudo uma vez só? O detalhe é a purificação. E um detalhe aqui, finalizando essa fala aqui, sobre a santidade que as pessoas não conseguem entender. Santidade não é uma vida de perfeição, mas é uma vida de sinceridade. Ser santo não é ser perfeito, é ser sincero. Até que chegamos à medida da estatura de Cristo. Aí seremos santos como Ele é. Você é de santos porque eu sou santo. Só que a santidade não está somente, Manuel, naquilo que eu deixo, que eu paro de fazer. Porque eu não posso. A maioria da pessoa quer ser santa porque ela quer parar de fazer o que não pode. Eu não vou beber, não vou fazer mais isso, não vou fazer... Não. Para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas não usamos da liberdade para dar ocasião à carne. Então, eu abro mão porque eu amo. E não porque eu quero ser melhor que alguém, não porque... Eu poderia fazer? Poderia, mas eu estou abrindo mão porque eu quero ser santo. Porque eu não quero que nada dessas coisas... Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não posso deixar dominar por nenhuma delas. Nada que me domine. Se eu era apaixonado por um refrigerante, famoso, conhecido, um escurinho assim, que todo mundo sabe qual que é. E eu não podia ver, se nós colocássemos uma de 2 litros aqui, Manuel, e cada um tomasse um copo e perguntava, já tomaram? Eu pegava e tomava o resto. Quando era muito quente na tarde, eu comprava uma de 2 litros, abria e vinha bebendo no bico. Eu percebi que isso era um vício. Te dominava. E me dominava. E eu não conseguia me imaginar sem o refrigerante. Desde que meu filho nasceu, a minha esposa parou primeiro, eu acho que uns 2 meses depois, mais ou menos, vai fazer 10 anos que eu não tomo o refrigerante. Por quê? Não posso? Nunca não posso. Já chegou alguns lugares que o pessoal não sabia, daí eu fui servido em alguma casa que o pessoal quis me honrar, daí serviu já no meu copo, tudo. Aí eu olhei assim, eu não sou um alcoólatra. E eu tenho a liberdade de Cristo. Aconteceu isso aí, acho que umas 2, 3 vezes nesse tempo. Agradeci. Agora seria servir, eu dizia, não, obrigado. Agora, como já estava servido, tomei. E não voltou a fissura. E não teve crise. Eu não tive. Porque era assim, eu ficava nervoso se não tivesse o refrigerante. Mas é uma decisão, né? Houve uma decisão. Exato. E às vezes essas decisões, as pessoas elas não conseguem tomar essas decisões porque elas querem o imediato, né? É isso que a gente estava falando antes. Que elas querem o processo, as coisas. Ou seja, eu fui... O exemplo, que é o que a gente estava falando aqui. Eu quero me libertar do vício. Então eu vou orar, vou passar por todo o processo, vou buscar o pastor. Se preciso de uma ajuda psicológica, enfim. Né? Usando todos os termos possíveis. E aí, só que assim... passou um mês, eu não consegui, não deu. Não tive resultado. Passou uma semana, não aconteceu nada. E agora? Ansiedade
que é um dos termos, né, que a gente já bateu, tem falado, é o que acaba aprisionando as pessoas por causa disso? Ansiedade, e aí o medo, enfim, de não conseguir, entra tudo, né, as emoções. E assim, ó, a gente precisa sempre tentar achar a causa disso, né? Qual é a causa da ansiedade? Por que eu sinto ansiedade? Então, assim, ó, muitas vezes se eu vou fazer lá um mapeamento da minha história, eu vou descobrir que existe uma causa do porquê disso. E às vezes não adianta eu só tratar a ansiedade como se eu começar a fazer... É lógico que existem exercícios, existem trabalhos no teu comportamento para te, né, conseguir vencer, mas não é só isso. Né? Muitas vezes existem coisas lá atrás que você precisa reorganizar, que você precisa trazer para a tua consciência e tratar. Né? E ver isso com ajuda espiritual, com ajuda psicológica, com leitura da palavra, sabendo que tu não que é sobre Deus que tu lança toda a tua ansiedade, né? Como diz a palavra. Algumas pessoas ficaram com uma certa crise quando eu disse que, espiritualmente falando, a ansiedade é um dos principais focos do surgimento dela, é a ausência da paternidade. E alguém perguntou, mas que teoria é essa? É uma teoria bíblica, né, que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. E que fala que o Pai sabe das suas necessidades antes mesmo de você pedir. Então, quando você lê Mateus 5, 6 e 7, você vai entender um tratar de vida onde você começa a perceber que boa parte da ansiedade abala a nossa fé. E a ansiedade tem a figura paterna, sim, porque dentro da provisão, desde o Éden, o Senhor se tornou o Senhor de Adão porque provê. No capítulo 1 você vê a palavra que diz, Deus fez isso, Deus criou. A partir do momento que ele coloca o homem no jardim, o Senhor Deus, ele só é Senhor de quem ele provê. Quando ele não consegue prover na vida de alguém, seja na área espiritual, sentimental, emocional, vamos dizer assim, físico, o Senhor não é Senhor. Então ele não pode ser um pai, porque o pai se assenhoria nessa função de trazer toda a provisão necessária. Quando um pai não está na casa, há uma necessidade não suprida para o filho e para a esposa, que não consegue ser completada de outra forma, de jeito algum. Ninguém vai exercer a função paterna senão um pai. Uma coisa que a gente precisa entender, existe às vezes carinho de vô, carinho de tio, até de uma figura paterna, mas a função estruturante de um pai é só o pai que vai oferecer. Né? Ele estrutura emocionalmente, psicologicamente o ser humano. É o pai, é a função do pai. Ele que dá o norte. Uhum. E parece que na psicologia, eu me lembro que tempos atrás nós conversávamos e que o pai tem uma figura de poda também. De poda. Né? A mãe é a protetora. A mãe, quando o bebê nasce, o que é? A mãe é o mundo do bebê. Né? Então chega aquele pai, né, que vai fazer o quê? O corte. Não, é uma terceira pessoa que entra e vai começar a primeira perda, né, do vínculo ali. É o pai que se apresenta. E vai começar a estruturar, né, essa criança. Olha, existe um pai aqui. Que vai demonstrar primeiro, é dolorido, né? Ah, mas eu quero a mãe. Não, mas existe um pai que vai te organizar, um pai que vai te estruturar, um pai que, né, uma outra representatividade importantíssima na vida da criança. A psicologia, inclusive, até o direito fala, né? O castrador. Exatamente. O castrador, né? Aquele que dá que a corta, diretriz, que faz que corta essa mesmo. ruptura. E essa função, ela é importantíssima, porque é ele que impõe também limites. Uhum. Os limites, aonde vai trazer, o limite não é algo restritivo apenas, que você pode dizer, não, Deus está me privando. Não, é algo de segurança. Quando eu estipulo um limite, eu estou dizendo assim, eu amo tanto que você pode confiar. Só que não saia daqui, porque fora daqui você não tem a minha proteção. Fora do limite que eu coloquei para você, você está por conta própria, na sua própria decisão. Deus impôs limites nas coisas através dos seus princípios. Depois teve que colocar através da lei. Só que as pessoas continuam quebrando leis, quebrando regras, quebrando princípios e querendo viver na sua própria forma. Fora da dimensão dos limites paternos, estruturantes de Deus, numa vida espiritual saudável, que é aquela abundante que Cristo pode dar,
E eles ficam culpando Deus pelas mazelas da vida. Obviamente deve ter muita gente se perguntando, pastor e pastora, eu estou com esses problemas, né? Obviamente, se há uma sequência, né, tanto da parte de vícios ou todos esses problemas que eu tenho enfrentado, a parte sexual com meu marido, não consigo me relacionar, ou o meu marido tem, né, problema nessa questão da parte pornográfica, enfim, tantas e tantas situações que a gente vê. E a gente sabe que tudo nas nossas vidas é regido pelo espiritual. Sim. É difícil, como vamos dizer assim, diagnosticar ou dar um processo aqui pronto, né? Mas tudo começa pelo espiritual. Falei um tempo atrás com jovens na igreja que estava ensinando. E para nós a palavra pai não tem sentido. É simplesmente P-A-I, né? E a gente não consegue compreender. No hebraico ele tem todo um outro significado. O grande detalhe é que nós projetamos pais conforme o que a sociedade nos apresenta ou conforme as nossas vivências acontecer. Então, o que começa a acontecer? As pessoas pensam que pai... eu me lembro que eu fiz algumas perguntas, né? E naquele estudo. E aí as pessoas, cada um tem uma identidade de pai. E começam a medir Deus por essa paternidade social. E, entretanto, a palavra Abba, no seu sentido e no seu significado, ela é muito mais profunda. Ela fala de um líder, de um senhor, de uma casa. As letras aqui eu não tenho para mostrar para vocês, mas na mentalidade judaica tem um padrão no desenho. Vamos dizer assim que a palavra pai é um desenho. E que tudo que está fora daquele desenho não é pai. Nós é o contrário. A palavra pai é um escrito que nós colocamos em qualquer coisa que aparece. Tá sem pai? Gruda nesse aqui, pai. Gruda nesse outro aqui, pai. Aí uma criança cria sem percepção de entender o que é paternidade, porque ele não tem referência. E aí qualquer coisa que se apresentar, ele vai chamar de pai. Aí o que acontece? Esse pai, que não é pai na verdade, abusa, abandona, despreza ou rejeita. E aí na cabeça dele fica assim: pai significa abuso, pai significa rejeição, pai significa abandono. Porque ele não tem uma referência. A palavrinha pai foi grudada em qualquer ser humano que se apresentou na carência afetiva terrível, do buraco emocional que já foi gerado pela falta de um pai. E aí tentam preencher isso com Deus agora. Não, detalhe assim, depois de tudo as batidas de cabeça fora do negócio, assim, não, Deus é teu pai. Só que o princípio está invertido. A gente apresenta Deus como pai, primeiro. E depois as outras referências são medidas através da figura divina. Porque senão você mede a figura divina pelo que você experimentou. E as pessoas não conseguem ser libertas, não conseguem acessar, não conseguem conhecer o Abba. Mesmo que tenha uma musiquinha que cante sobre Abba, mas não conseguem conhecer o Abba. Porque no momento do toque do Espírito, do algo central, daquilo íntimo, Manuel, a pessoa vai ter que ter uma experiência. E é impossível viver uma experiência espiritual sem associar com as realidades vivenciadas. Tu sempre vai trazer gatilhos do que você viveu. E se a palavra pai para você fala de abuso, o que acontece? O que a Aline falou, bloqueio. Se a palavra pai fala abandono, ele vai me abandonar. E quando tem abandono, como é que vai ser meu amanhã? É interessante porque Freud é judeu, né? Era judeu, vive mais. Só que Freud tinha uma relação bem conturbada com o pai. Olha só. E Freud era ateu. Ele não acreditava em Deus. Aí você vê essa relação, né? E vamos lembrar que o ser judeu, né? Às vezes tem uma confusão. Ser judeu, ser israelita, tem diferenças, né? Então, ser judeu, geralmente você é da tribo de Judá, você pratica a religião judaica. Ser israelita, você é de Israel, nascido lá. Você tem ascendência... Tem diferença ainda em mais uma questão, mas não é o foco aqui. Mas o detalhe é que você precisa compreender que Israel não existiu por muito tempo. Então não houve referência. Israel voltou em 48 a se estruturar e começar a querer construir novamente aquilo sobre o princípio pelo qual 1800 anos foram dispersos pela sua rebeldia e desobediência. Houve um tempo
que é a lacuna profética onde Deus alcança nós, os gentios. E a partir de então, essa estrutura que antes era prezada no período bíblico, que ficou agora vagando por aí, trouxe a mesma construção paterna para toda a sociedade no geral, para todo mundo em si. Tanto até mesmo Freud, porque você pode dizer assim, então isso não corresponde, porque se ele era judeu, como é que ele não vê o pai como um... Mas não, é que a relação... é que a relação de e do pai... tempo das coisas que viveram. Você tem que começar a aprender. E não quer dizer que porque o judeu... Porque a palavra hebraica ensina o princípio, que o judeu em si viva o princípio e ensine em casa. Porque não estou colocando aqui, nivelando o judeu acima de qualquer outra pessoa. Estou colocando a palavra acima de todas as coisas. Onde as pessoas precisam estar fundamentadas nela para viver a realidade do céu na terra. Pastora, para a gente concluir, eu acho que isso é importante. Dentro da ajuda, eu vejo assim que as pessoas elas estão buscando ajuda, né? Elas querem ser libertas, elas querem ser curadas, né? E olhando por espiritual, agora nós estamos entrando no mês a partir de amanhã em Iá, né? E é um tempo de cura. Amém. É um tempo de cura. Nós passamos agora um período de batalha, inclusive nesses tronos, nessas influências aqui, ó, de vícios, sexo, enfim, tantas coisas. Passamos, e nós não nos damos por conta, né? Mas passamos. E agora nós vamos entrar num período de cura. Amém. Então eu creio, né, que se você que está aqui está buscando isso, está buscando a cura, está buscando a libertação, não desista, né? O processo. Esse eu acho que é o principal, né? Seguir o processo. E tem que começar de alguma forma. E entender esses processos, né? Isso é importante. Eu pergunto, pastora, né? E pastor, eu digo aos pastores assim, por onde as pessoas podem começar? Com certeza tem pessoas novas aqui hoje nas nossas redes sociais, existem outros que já estão nos seguindo, mas de que forma elas começam esse processo? Para a gente concluir o nosso papo de hoje. Eu creio que o princípio é o conhecimento de Deus. Você precisa... E eu não estou falando aqui de igreja nem de religião. Eu não estou falando que tem que fazer parte da minha igreja, não estou falando nada dessas coisas. Estou falando assim que nós precisamos conhecer Deus. Conhecer o Evangelho dessa forma limpa, dessa forma livre, dessa forma onde a palavra vem como revelação e mexe no nosso interior. Os princípios que nós falamos no início aqui, de compreender a visão, e não só ser salvo, Manuel, que a pessoa fala assim, eu sou salvo. Salvo, tu é salvo, tu é salvo. E salvo do quê? Tu está sendo salvo do quê? Nem sabe. Nem sabe do quê. Então, assim, tu é liberto? Ah, sou. Não, Jesus já fez tudo. Fez tudo o quê? Buscar esses princípios de conhecer Deus de uma forma diferente. E esse conhecimento vem da palavra. Eu acho que o primeiro desejo eu vou citar aqui um versículo, para não parecer que eu estou querendo instruir alguém. A Bíblia fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Pastor, mas eu busco de todo o coração. Relata para mim como é que foi a tua busca de todo o coração. Não, eu orei 3 dias seguidos, assim, parava no meu tempo ali, 5 minutinhos, por 3 dias e Deus não falou nada. Então, eu acho que a grande construção está de nós orarmos e entendermos o que é relacionamento, o que é oração, mano. Nós temos falado muito. Assista, por favor, os cafés que tem aqui a mais. Aprenda sobre isso. O que é oração, como orar, as dimensões da oração. Porque tudo começa, nós estamos falando aqui de altares. Começa no nosso relacionamento de espiritualidade com Deus. Conhecer, se relacionar com Ele. Porque não adianta nós começarmos pelo... tem uma raiz lá embaixo. Não adianta a gente querer atacar os galhos que estão tomando conta agora do ambiente e fazer uma poda. Quando poda, ele vai crescer de novo. Então nós temos que ir lá na raiz do problema. E a raiz do problema só se resolve com aquele que é o fundamento, que é Cristo. E se deixar. Mas tem que buscar, tem que querer. E assim, crescer dói, cura dói, arrancar o que não presta dói. Depois você vai conseguir resolver as situações. A resolução de altares não está na oração que eu ore por você. Eu posso te ajudar. Mas se você voltar à prática no outro dia das mesmas coisas... Voltou do zero. Volta tudo. É um crescente nisso.
nessa parte espiritual. Começa aqui, muda totalmente. Eu vou dizer assim uma expressão que eu digo para os adolescentes, né? Quebra tudo e começa de novo. Acho que eu já vi isso na Bíblia em algum lugar. O tal de Jeremias 18 diz que é para quebrar e começar tudo de novo. Então quebra o contexto religioso de pensamento que você tem e diz assim, Jesus, eu preciso viver isso aí. Se tu tem, faça esses desafios de fé com você mesmo, não com Deus. Senhor, tem tudo isso e eu desconheço. Me mostra, se revela. Agora pega essa palavra e põe para dentro da tua mente e começa a meditar nela. Tire do teu vocabulário. Isso é do antigo, não presta, isso não vale. O que foi tirado do Antigo Testamento que não precisa ser refeito são as partes sacrificiais salvíficas. O restante, tudo Jesus já fez, você entra nele, ele entra em você, e você vai cumprir toda a lei e os profetas na vida de Cristo que está em você. Mas você precisa reconhecer e identificar, isso está errado. Sabe o que acontece? As pessoas sabem que a lei passou, mas elas ignoram. Começa falando, porque quem compra os 10 mandamentos é religioso. Mas me diga alguma coisa daquela lista que você pode fazer hoje em dia que Jesus diz assim, maravilha, estou contigo, pode, vai fundo, quebra tudo aí. Não pode. Então, assim, é entender que a vida de Cristo não nos faz entrar num pesar de um cumprimento de lei, mas de viver em suavidade aquilo que já recebemos pela vida dele. Esse é o princípio de todas as coisas. Estar em Cristo, conhecer Jesus de verdade e parar de ser religioso. Eita, e aí até tem algo que eu acho que o pessoal, e eu sempre ouvi muito isso, e eu achei muito interessante a interpretação, quando o pessoal disse o seguinte, que o olheiro me quebre, né, e faça tudo novo. Só que na verdade não é o olheiro que vai te quebrar, é você que tem que se quebrar diante dele. Sim. Quando eu vi essa inversão, eu disse, meu Deus, está aí o segredo. Então, querido, está aqui mais uma chave. Se quebre diante do olheiro. O vaso de alabastro. Você quer jogar sempre para os outros aquilo que você tem que fazer, né? Exato. Então não tem. Aí, pastora, por favor, mais pertinho do microfone. Ah, sim. A pastora ela já está querendo ir embora. Não, Nós vamos encerrar. De você buscar pessoas especializadas também, né, nessa questão da psicologia. E também buscar pessoas que entendam isso também. Não desmerecendo nenhum profissional, não estamos aqui. Não é esse o objetivo, tá, querido? Mas assim, ó, que venham entender também do espiritual, que eu acho que isso é importante, né? Claro, com certeza. E assim, ó, é como o pastor falou. Eu acredito que é tudo por Jesus, né? Exato. Começa em Jesus. E você vai orar e você vai pedir, Deus, me mostra se eu preciso de algo mais, se eu não consigo sozinha, revela no meu coração, no meu entendimento. E que tu me mostre alguém que eu possa, né, pedir ajuda, pedir socorro, né, que possa me auxiliar nesse processo de cura, nesse processo de me conhecer. Porque eu acredito sim, que Deus pode, no teu abrir de coração, o Senhor vai lá e Ele vai esquadrinhar o teu coração, a tua alma, e Ele pode trazer cura instantânea e momentânea, mas pode também não ser assim. Porque de repente Ele quer tratar outras coisas em você, quer te ensinar outras coisas, né? Então a gente precisa entender os processos de Deus também nas nossas vidas e nas nossas emoções. E ter paciência. Exatamente, ser paciente. Né? Afinal, ser paciente. Olha, a gente tem tantos relatos na Bíblia, né? Exemplo, o próprio Noé, né? Ele não fez o barquinho, e pequeno barquinho, né? Em uma semana, 2. Mas a gente quer que Deus faça uma obra, que Ele comece e complete a obra na vida da gente assim, né? Já. Rapidinho. Não é. O interessante é que o completar da obra, ninguém lê o versículo até o final, até o dia de Cristo. A obra só vai ser completa quando Ele voltar. Então tem gente que está com pressa de estar pronto, mas esquece que é um processo contínuo. É que a visão fica só aqui. A visão fica só até aqui. Tipo, eu morri, agora eu vou para o céu. Queridos, enfim, pastor e pastora, muito obrigado. Eu acho que assim, esse café realmente, que nem disse o pessoal aqui, como é que é? Café colonial. Café colonial. Várias palavras de ensino, gratidão a você que esteve aqui com a gente, né? Tivemos aí quase 80 pessoas, né? Foi muito legal. Então, interessante. Uma experiência em fazer o café à noite, né? Ou seja, fazer esse podcast à noite. A gente observa que o pessoal também fica mais à vontade, né? E, obviamente, vai ficar gravado e você vai poder compartilhar. Compartilhe. Então, por favor, pastores, deixem aí a última mensagem, algo que, né, leve aí para o pessoal que continue nos acompanhando, e principalmente nesse tema aqui, a gente sabe que tem muito pano para manga ainda, e mais do que nunca a gente quer ver a libertação desse povo aí. A minha palavra final é
dizer que a gente está à disposição. Porque aquilo que Deus tem nos entregue não é para ser retido. Nós somos um rio para fluir. A Bíblia diz que no nosso interior fluiriam rios de água viva. Amém. Nós não somos poços, nós não somos lagos nem lagoas, nós somos rios. Então aquilo que possa contribuir, que abençoe sua vida e que você possa acessar isso, busque isso. Nós não podemos resolver os seus problemas, porque isso é o Espírito Santo que quer fazer e está aguardando, mas nós podemos direcionar você. Então, como servo de Deus, como alguém que trabalha no reino, eu quero dizer para você, conte conosco com a palavra revelada. E isso não quer dizer que eu vou pegar na tua mão e fazer você andar. Mas estou dizendo, está tudo aqui disponível, tem muita coisa que você pode aprender aqui conosco, no nosso canal, através da nossa rádio. E isso está de graça para você, porque nós queremos ser abençoadores. E a minha oração é que todo altar seja denunciado na sua vida, que todo espírito maligno se apresente, que todo cativeiro seja rompido, que todo jugo seja quebrado, e que aquilo que Jesus conquistou, vencendo todo o principado, se torne uma realidade de vida sua, e que você não tenha aliança de sangue com nada a não ser Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero deixar um versículo com você que eu acho formidável, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente falou hoje, que está lá em Jeremias 29, que fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então o Senhor tem paz para ti, né? Paz para o teu coração, paz para a tua alma, né? E quando nós descobrimos que nós conseguimos mandar nos nossos pensamentos, e como que eu faço isso, né? Colocando palavra, eu mando nos meus pensamentos, eu penso aquilo que eu quero, então eu preciso colocar o que é bom, né? É a palavra do Senhor, são pensamentos de vida que eu preciso colocar, né? E o Senhor, ele diz isso, que ele tem pensamentos de paz para nós, para que nós possamos alcançar, né, aquilo que a gente espera. Glória a Deus. Amém. Pastor, ora por nós aí para a gente encerrar. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso, pela tua palavra, por cada ouvinte, cada um que nos assistiu. Espírito Santo, ministra em cada coração, é o nosso pedido. Traz a liberação dos teus anjos agora sobre cada um, denunciando, trazendo revelação de tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que está de forma enganosa na vida dos teus filhos, e que haja libertação, sim, pelo conhecimento do Senhor. Amém. Mas acima de tudo, Senhor, nós pedimos, se revela como Abba, que muitos ainda não te conhecem. Se revela como aquele pai que ama, mas que ama de uma forma diferente do que a sociedade tem ensinado. Que o Senhor se revele em profundidade, e que nesse tempo profético que vivemos, que precede a tua vinda, os teus filhos possam ter sonhos, visões, e possam profetizar, ó Deus, e ver o teu reino vir de uma forma completa, sem interrupção, com libertação plena. Nós oramos abençoando cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastores. Obrigado, até a próxima. Até. Valeu. Um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.